Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos propor esta motivação para vivermos a quinta-feira da Semana Santa, a instituição da Eucaristia, o lava-pés. Então, é um dia muito especial, muito intenso na vida cristã. E vamos, então, como sempre, começar com a oração, a invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, que me dás o gosto de aderir ao Salvador e de contemplá-lo, faz-me provar a alegria de viver em sua companhia. Tu que me fazes sentir o atrativo e o encanto da personalidade de Jesus, faz-me buscar sua presença. Prende-me ao Senhor com todo o vigor de minha vontade, sustentada por tua força divina e por tua vontade. Une-me a ele pelo coração, para que toda a minha potencialidade de afeto seja-lhe definitivamente orientada. Faze-me apreciar a solitude, sinal do desejo de Jesus que me chama para segui-lo. Cria em mim um espaço interior onde possa melhor acolher a pessoa do Filho de Deus que veio habitar entre nós. Nos períodos de aridez e escuridão, faze-me clamar ainda mais meu desejo de intimidade e crer mais ainda na presença que aí responde. Instaura em toda a minha atividade um clima de intimidade divina, em sentimento de união contínua com o Senhor. Por esta intimidade, eleva-me acima de mim mesmo, na partilha das mais nobres aspirações daquele que foi fiel até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao longo destes dias, estamos insistindo nesse modo de orar, que é tão original nos exercícios, o modo de orar da contemplação, porque são cenas dramáticas. E, através da imaginação, o convite é este: entrar na cena, olhando as pessoas, observando, deixando-se impactar pelos gestos, pelas palavras. Então, vamos percebendo que na contemplação há um deslocamento. Saímos de um lugar e entramos num lugar, um lugar sagrado, um lugar carregado de presenças, de pessoas. E se trata, então, de entrar neste lugar sagrado e com isso, deixar-se provocar e inspirar por esse espaço, por esse lugar, né? O lugar sagrado é um lugar provocativo, um lugar inspirador, um lugar que põe em questão os nossos lugares, né? Então, a contemplação, ela sempre realiza essa travessia, esse deslocamento, né? E, normalmente, nós temos dificuldades em fazer esse deslocamento para o lugar do outro, né? Muitas vezes, nós buscamos segurança nos nossos lugares, protegemos os nossos lugares. Então, a contemplação ajuda a romper e a quebrar, a ampliar os lugares, né? O Frei Beto usa uma expressão que diz assim: nós pensamos e sentimos a partir de onde estão nossos pés. Se os meus pés estão nos lugares atrofiados, fechados, então é claro que os meus pensamentos, os meus sentimentos também vão ser atrofiados. Então, por isso que a contemplação nos coloca em lugares amplos, lugares abertos, expansivos, provocativos. Então, quem transita na contemplação nesses lugares sagrados também vai depois ampliando os seus lugares, vai tendo mais liberdade em transitar, ir ao lugar do outro, se aproximar do lugar do outro, ou deixar que o outro também se aproxime do seu lugar, né? Então, na contemplação inaciana, o lugar, a composição dentro do lugar tem uma força muito, muito grande, porque todos os lugares são lugares inspiradores, porque carregados de palavras, de gestos, de pessoas. E nós vamos contemplar amanhã uma cena onde, de fato, há um deslocamento. Jesus se desloca, né? Aliás, Jesus viveu sempre um deslocamento contínuo. Desde a encarnação, deslocou-se do céu para a terra. Toda a sua vida, né, de maneira especial a sua vida pública, foi um deslocar-se, foi uma travessia em direção aos mais excluídos.
né? Aos mais pobres, aos doentes. Então, toda a sua vida foi um deslocamento, né? Ele não ficou fechado numa sinagoga, num templo, não ficou esperando as pessoas, né? Ele foi um peregrino e vivia esse deslocamento contínuo. E agora, nesse último momento, na sua última ceia, né, ele condensa todo esse deslocamento através desse gesto do lava-pés. Ou seja, Jesus que sai da sua mesa, do seu lugar, e que se desloca, vai até o centro da sala e vai para o lugar do escravo, que era o escravo que lavava os pés. Então, ele se coloca no lugar do mais excluído, do servidor. E, a partir desse lugar, ele tem uma outra visão da sua mesa, tem outra perspectiva. Eu creio que por isso que esse gesto do lava-pés ele é tão provocativo, por isso, porque nos desloca para o lugar do outro e nos convida a olhar o nosso lugar, mas a partir de uma outra perspectiva. E aqui, então, é lugar social, lugar psicológico, lugar afetivo, lugar religioso. Então, a partir do lugar do outro, eu coloco em questão os meus lugares, porque muitas vezes eu busco segurança nos meus lugares, ou não deixo ninguém se aproximar, ou eu não saio dos meus lugares, né? Tenho resistência, eu tenho medo de sair dos meus lugares. Então, esse gesto do lava-pés, que vai ser então celebrado, né, amanhã, de fato esse gesto que nós vamos encontrar na própria contemplação inaciana, é um deslocamento, né? E aqui, então, através da contemplação, fazer um pouco também esse deslocamento com Jesus, né, para o lugar do outro. É uma descida, né? Então, o lava-pés é a expressão também dessa encarnação de Jesus Cristo, que viveu uma descida, né? A nossa tendência é sempre querer subir. Isso faz parte da nossa cultura, né? No entanto, o mistério do lava-pés apresenta a descida. O que humaniza o ser humano é a descida, não a subida. E essa descida quebra toda a pretensão de poder, de vaidade, de prestígio, né? Quer dizer, é um esvaziamento do próprio ego, porque o ego quer subir, né? Quer ser prepotente, quer conquistar, quer ter poder, né? Enquanto que o gesto do lava-pés é um gesto de descida, de esvaziamento de si, né? E Jesus aqui, então, expressa a sua máxima kenosis. Jesus sempre se esvaziou de todo o poder. E agora, no lava-pés, nesse último gesto, ele se coloca aos pés, né, dos seus discípulos. Então, é um gesto de radical esvaziamento de si. Então, esse gesto que vai ser celebrado, vamos fazer memória amanhã, né, quinta-feira santa, esse gesto deveria ser um hábito de vida. Tanto que depois do lava-pés, Jesus vai dizer, se vocês fizerem isso, esse gesto, vocês vão ser felizes. Mas, infelizmente, esse gesto ficou muito restrito, quer dizer, ficou restrito só à quinta-feira santa. Deveria ser um hábito de vida, um modo de proceder constante, porque assim foi com a vida de Jesus. Ele sempre desceu aos pés dos outros, das pessoas, dos doentes, dos mais pobres. E todo esse sentido bíblico de descer aos pés, né? Ou seja, se trata de fortalecer os pés. O ser humano com os pés frágeis não caminha. Então, Jesus percebe também que os seus discípulos estão vivendo um momento tenso e vão viver uma situação muito complicada e que é preciso, então, reforçar os pés, né? Para que eles se sustentem diante das dificuldades ou diante da crise, né? Então, esse gesto acabou, talvez, virando mais um teatro. O que a gente vai ver amanhã, muitas vezes, é mais um teatro, né? O celebrante, né, quem presida, seja padre, o bispo, né, o papa, né, faz esse gesto. E é interessante que o Papa Francisco, né, há pouco tempo, alguns anos atrás, ele enviou uma carta ao cardeal que era responsável pela liturgia, propondo que, então, no lava-pés, houvesse representantes da comunidade, né? Um idoso, uma criança, uma mulher, um jovem, negro, branco, enfim, pessoas, né, representantes da comunidade, 12 pessoas representando a comunidade, né?
E o cardeal lá resistiu durante 1 ano, porque ele dizia, não, a liturgia diz que são 12 varões, porque eram 12 os apóstolos. Né? Você imagina a mentalidade, né? Quer dizer, mesmo com esse gesto tão simples, de ter 12 representantes ali da comunidade, né? Mas a gente percebe muita resistência em muitos grupos, né? Não, tem que ser 12 varões. Então, esse gesto, de fato, acabou se esvaziando, né? E precisamos recuperá-lo. Alguns teólogos chegam a afirmar que o lava-pés é o principal sacramento. É o principal sacramento. Os outros sacramentos só têm sentido a partir do lava-pés. Sem lava-pés, a Eucaristia torna-se um rito vazio. Né? E assim, os outros sacramentos também. Né? E por isso que São João, né, o relato do lava-pés está em São João. Né? São João não relata a instituição da Eucaristia. Né? Não tem. Tem a refeição, né? E aí diz, enquanto estavam ceando, Jesus se levantou, tirou o manto, pôs um avental, uma toalha, jogou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enquanto estavam ceando. Então, geralmente, na tradição judaica, o lava-mãos, ou quando muito raro, o lava-pés, era feito no início da refeição, né? Era um gesto de acolhida. Então, em São João, Jesus realiza esse gesto durante a refeição, para expressar justamente essa profunda relação entre lava-pés e Eucaristia. Então, não são dois momentos separados, né? O lava-pés está dentro da Eucaristia. Então, é do lava-pés para a Eucaristia, da Eucaristia para o lava-pés, né? E aí sim, o lava-pés deixa de ser um evento, um ato perdido uma vez por ano, né? Mas torna-se um hábito, um modo de proceder, porque se trata da máxima identificação com a pessoa de Jesus Cristo, que viveu sempre o lava-pés, sempre viveu descendo, né, aos pés das pessoas para sustentá-la, colocá-las de pé, impulsioná-las para a frente. Então, neste gesto, né, de fato, se revela a quebra de toda a estrutura hierárquica, de todo o poder, né? Porque é o gesto que iguala a todos. Todos nós temos pés frágeis, né? Precisamos todos nós lavar os pés uns dos outros. Por isso Jesus vai dizer que se assumirmos esse gesto de lavar pés, vamos ser felizes, né? Então, a felicidade está aqui. E ele vai colocar o gesto do lavar pés como mandamento. Como mandamento. Quer dizer, é o maior mandamento. Os outros mandamentos só têm sentido a partir do lava-pés. Né? Então, você vê a importância desse gesto, né? E aqui como Jesus foi surpreendente, né? Ele rompeu com muitos esquemas, né? E é um gesto escandaloso, né? Por isso que Pedro reage de uma maneira negativa. Não, senhor, lavar meus pés, não. Isso aqui é coisa de escravo. E Jesus vai dizer, sim, quem me segue tem que se fazer servidor, né? Não é para ser senhor, não é para subir, não é hierarquia, é para se esvaziar, é para ser servidor, né? Então, Pedro reage, de fato, porque na cabeça dele funcionava a estrutura, né, de senhor e escravo. E Jesus vai dizer, não, isso, no meu grupo não tem nada disso, né? Ele vai dizer, vocês são meus amigos, né? Porque formam uma comunidade de amigos, e ali então não há mais quem manda, quem se impõe aos outros, né? Então, Jesus se desloca para o lugar do servo, né? Então, ele quebra essa verticalidade na vida cristã, na relação com os outros, né? Então, não há mais quem está acima, quem está abaixo, quem está dentro, quem está fora, né? Inaugura essa nova ordem circular do reino, que eu falava ontem, né? Onde ninguém é descartado, né? Todos são acolhidos, né? Então, a partir desse deslocamento, é que também vamos percebendo outras perspectivas. A nossa vida passa a ser vista a partir de outro ponto de vista. Isso que eu dizia que a contemplação inaciana tem dois movimentos, né? O movimento de saída, através do olhar, escutar, observar as pessoas, mas também tem um movimento de retorno, que é olhar a si mesmo, olhar o próprio lugar, o lugar psicológico, afetivo, mas a partir do outro, com o olhar do outro. Isso faz diferença, né? Isso quebra
muitas visões distorcidas, muitas percepções. Isso reforça os laços, a comunhão, a acolhida, acolher o diferente, quem pensa diferente, enfim, tem a vida, suas opções diferentes, né? Então, por isso que o lava-pés é um mandamento. Jesus deixou como um mandamento, né? E está profundamente ligado ao mandamento do amor, né? Porque no lava-pés acontece o cuidado, né? É uma mística do cuidado, é um cuidado amoroso, né? Então, o lava-pés é a expressão deste mandamento do amor, por isso que ele é mandamento também, porque ele prolonga esse mandamento do amor, né? Se revela no cuidado. Tudo que nós amamos, nós cuidamos. E tudo que nós cuidamos é porque nós amamos, né? Então, cuidado e amor estão presentes nesse gesto do lava-pés, né? E aí, então, contemplando, entrando na cena, observar, né? São João ele tem muitos detalhes, né? São João é um místico, ele percebe assim, né, pequenos detalhes e ali realça, reforça aquilo, né? Quer dizer, os detalhes também dão assim uma visão maior do mistério, né? Então, ali na refeição, a ceia está acontecendo quando Jesus, né, de uma maneira surpreendente, do meio da refeição, se levanta, tira o manto. O manto é tudo aquilo que pode simbolizar, aquilo que pode atrapalhar a flexibilidade, pode atrapalhar o serviço, né? Se despoja do manto, né, que significa dignidade, se esvazia disso, né? Então, a gente vê o movimento contrário hoje na igreja, né? Parece que é o contrário. Quanto mais mantos, mais casulas, mais túnicas, mais... É o contrário. Então, a gente vai percebendo, a gente vai se enchendo de tantas vestimentas, e isso impede a mobilidade, a flexibilidade. Como é que você vai poder descer aos pés, abaixar e servir, né, com, né, tantos paramentos, né? Então, Jesus tira o manto, né, e cinge-se de uma toalha, de um avental, né? Então, essa é a ferramenta do servidor, que deveria ser a ferramenta da igreja, né? A igreja do avental, deveria ser isso, a igreja do avental, e não da túnica, e não né, das vestimentas sofisticadas, né? Mas do avental. E depois vai para o centro da sala, para o lugar do servidor, do escravo, e ali coloca a água na bacia, né? Com todo cuidado, que não tem pressa, né? E vai lavando os pés dos seus discípulos, lava os pés de todos, né? O texto de João não diz de quem ele começou a lavar os pés, né? Então, poderia ser alguém o mais importante, foi o primeiro que Jesus lavou os pés. Não, não diz. Lavou os pés de todos, de Pedro, de Judas, de todos, né? Porque, de fato, nesse gesto, Jesus expressa, né, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho para com cada um deles, dos seus discípulos, né? Mesmo percebendo que eles vão ter dificuldades, que vão trair, que vão fugir, que vão negá-lo, né? Mas, para ele, aqui, esse momento é sagrado, é um gesto humano, humanizador, que reforça a confiança. Jesus tem confiança neles, né? Então, esse descer aos pés do outro, né, que implica, então, esse deslocamento, e isso, claro que é um gesto provocativo, né, que incomoda muita gente, né? Então, por isso que vai dizer, vós deveis lavar os pés uns dos outros, né? Então, esse é o mandamento, né, que Jesus propõe, ligado, então, logo depois vai propor o mandamento do amor, né? Quer dizer, todos os mandamentos, né, vão se reduzir a dois: amar a Deus por todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, é um gesto que nos desloca, né? É um gesto de esvaziamento, porque Jesus tem consciência que assim, o perigo mais grave que pode ameaçar a sua comunidade, a comunidade dos seus seguidores, é a tentação do poder. Jesus sempre bateu de frente, porque isso é a chamada mosca azul, né? Todo ser humano é tentado, quer ter poder, né?
E Jesus percebe que onde há poder, nenhuma comunidade subsiste. Por isso que ele ao longo da sua vida pública, foi combatendo os discípulos quando estavam buscando o poder. E agora, nesse gesto lava-pés, mais ainda, né? Porque para Jesus nenhum poder é mediação de salvação, muito menos o poder religioso. Muito menos o poder religioso. Porque onde há poder, há imposição, há mando, há hierarquia, há dominação, há obediência infantil, onde há poder, né? Parece que nós não aprendemos, né? Jesus quebra isso, ele se esvazia de todo o poder, né? Se desloca para o lugar do último, e aí então ele revela de fato a sua autoridade, que não é poder, né? Autoridade significa ativar a autoria do outro, a autonomia do outro. Então, Jesus, nesse gesto lava-pés, ele realça, reforça a autonomia de cada pessoa, ao reforçar os pés, colocar o outro de pé, né? Então, por isso que o lava-pés é a visibilização do amor, do mandamento do amor, e nesse sentido, então, por isso que o lava-pés também é o grande mandamento, né? É a expressão de ternura, de delicadeza, de acolhida do outro. Jesus acolheu Judas, acolheu Pedro, acolheu cada um deles, mesmo os que depois fugiram, né? Então, por isso que é um gesto de inclusão, né? É um gesto que evita todo julgamento, todo preconceito, né? Jesus não julga aqui Pedro, o Judas, né? Mas porque inclui a todos, né? E aqui, então, também como a expressão mais alta do cuidado, né? Então, por isso que o lava-pés é um modo habitual, quer dizer, Jesus viveu sempre isso, expressou agora, condensou nesse gesto, né? E propõe isso como um modo de viver para todos nós, seus seguidores e seguidoras, né? Então, é claro que esse gesto repetido uma vez por ano, não nos afeta tanto, né? Tá bom, uma vez por ano, né? É como Pedro reclamou de Jesus se deveria perdoar 7 vezes. Não é perdoar 7 vezes. 77 vezes 7. Então, não é realizar um gesto uma vez por ano, mas 77 vezes 7, né? Isso, né? Então, quer dizer, esse deslocamento, essa mudança de lugar, esvaziamento né, da vaidade, do ego, do poder, né? Estamos aqui diante da essência, por isso que a Quinta-feira Santa, né, a celebração da Quinta-feira Santa, já nos prepara para o Tríduo Pascal, porque é o máximo esvaziamento da vida de Jesus, né? Já é a sua entrega já radical, né? E depois, só quando ele retorna para a mesa. Jesus, ao retornar para a mesa, não retorna mais o mesmo. Quem vai para o lugar do outro, né? Se aproxima do lugar do outro, se compromete com o lugar do outro, se desloca, quando volta para o seu lugar, vem carregado de sensibilidade, de humanidade, vem diferente. Então, não é só um simples deslocamento geográfico, é um deslocamento espiritual, afetivo, emocional, psicológico, né? Porque, de fato, é um deslocamento humanizador, né? Então, quem volta depois para o seu lugar, né, volta agora com uma outra sensibilidade. Então, por isso que a vida cristã, né, o centro da vida cristã está aqui, da mesa para o lava-pés, do lava-pés para a mesa, né? Da mesa eucarística para o serviço, para o cuidado, do cuidado para a mesa, né? Então, é um levantar-se da mesa, né? Sempre quer dizer, a atitude permanente do seguidor e seguidora de Jesus é um levantar-se contínuo, né? Nossa tendência é querer nos acomodar atrás da mesa, é um levantar-se, ir até o lugar do outro, né? No serviço, depois retornar, sim, retornar agora diferente, né? Então, na contemplação, né, compor este cenário, este lugar, né, que é um lugar tão provocativo, e aí também, quer dizer, você pode também entrar na cena, deixar que Jesus lave também seus pés, né? Ter consciência das dimensões que estão fragilizadas, né? Como esse gesto lava-pés reforça a identidade de cada pessoa, é um gesto que reconstrói, né, cada pessoa. Ao mesmo tempo, quer dizer, aprender com Jesus também ter essa visão mais ampla das pessoas. De quem eu devo lavar os pés, né?
Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas com quem temos dificuldades, né? Então, implica isso, né? Quer dizer, o lava-pés nos faz reconhecer que o outro tem uma nobreza, o outro é único, é original, também tem suas fragilidades, mas também tem algo, quer dizer, o lava-pés aponta para aquilo que é mais nobre no ser humano, né? Muitas vezes ficamos só no exterior, nas limitações, fragilidades, defeitos da pessoa. O lava-pés vai para a essência, né? É deslocar-se para o coração do outro, da mesma forma que implica um deslocamento para o próprio coração, né? Depois também, quer dizer, deixar que o outro também lave os nossos pés, né? Por isso que é um gesto mútuo, não é só de, né, eu lavo os pés, né? Porque pode também sempre esse ego que pode aproveitar também dessa situação. Eu lavei os pés, né? Então, eu lavei os pés. Não. Deixar que também os outros lavem os nossos pés, né? Então, no texto que eu encaminhei para vocês, né, destaca de maneira, né, um pouco, mais uma vez, essa refeição de despedida, né? Eu enfatizava outro dia, né, que todos esses 4 primeiros dias da Semana Santa estão centrados, focados na refeição, na última refeição, na última ceia, né? E com isso, de fato, reforçando que a essência da vida cristã acontece junto da mesa. Não para uma estabilidade, né, para ficar ali parado, mas essa mesa que desencadeia movimento, a mesa que desencadeia mudança, né? A mesa da ceia, da última ceia, a mesa da Eucaristia, né? Não é uma mesa fechada, está sempre nos projetando, né? Então, sempre há um deslocamento em direção a outras mesas, a outras realidades, há um retorno à própria mesa, fazemos memória, então, da pessoa de Jesus. Então, por isso que também amanhã é o dia da instituição da Eucaristia, porque, de fato, a Eucaristia faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia. A Eucaristia é o centro, né, da vida cristã. É esta refeição, onde fazemos memória da vida de Jesus, da sua doação, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Fazemos memória, né? Buscamos atualizar, quer dizer, a memória que é redentora, a memória comprometida. Queremos prolongar hoje o modo de ser e de viver de Jesus, né? Então, a Eucaristia não é um rito vazio, né? Tem esse sentido porque o centro é sempre a pessoa de Jesus Cristo, né? Identificação com Jesus. Se a Eucaristia não realiza em nós nenhuma transformação, nenhuma mudança, essa Eucaristia não é cristã, é um rito. A gente cumpre um mandamento, uma obrigação, né? Está lá uma lei, a gente cumpre, sim. Mas se nós fazemos memória de uma pessoa, no caso de Jesus Cristo, né, a Eucaristia realiza profundas mudanças, né? Por isso a Eucaristia é subversiva. Se a Eucaristia não subverte, é porque é uma Eucaristia vazia. Se ela subverte, ou seja, porque ela põe em questão, quebra toda a estrutura, tudo, né, de mando de poder, de vaidade, de prestígio, aí sim, porque se trata de uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo. Então, é o dia da instituição da Eucaristia, e também por isso, na oração, né, ter presente isso. Qual é o lugar da Eucaristia na minha vida? É só para cumprir mais uma norma da igreja? Tá lá, sou obrigado a ir à missa, é obrigado a ir à missa aos domingos, né? Onde há amor, não tem obrigação, não tem imposição, né? Então, se trata de recuperar essa dimensão de uma refeição comunitária, né? Quer dizer, é o momento da comunidade, momento festivo, momento de partilha, momento de encontro, de memória, né? É o momento em que também essa mesa, né, reforça os laços, né? Por isso que não existe segmento de Jesus isolado, né? É sempre em comunidade, né? E Jesus sempre insistiu muito isso na sua vida pública, depois também na ressurreição, também ele vai reconstruindo essa comunidade, né? Então, em torno dessa mesa, né, precedida pelo lava-pés, né? Então, primeiro se trata da acolhida do outro, do cuidado do outro, aí sim eu posso ir para a mesa, né? Jesus já tinha dito lá atrás, né, se eu vou para fazer a minha oferta, né? Mas lembrar que alguém tem alguma coisa contra a minha pessoa, eu devo primeiro ir lá viver a reconciliação, isso é o lava-pés, né? Primeiro a reconciliação, o encontro, a acolhida, para depois fazer a oferta sobre o altar, né?
Então, ali o texto, né, destaca, né, mais uma vez, dentro do contexto da campanha da fraternidade, né, o sentido da refeição, né, da partilha do pão. Jesus que quer continuar presente entre os seus, agora com o alimento. Ele se faz alimento. Ele é o pão, é o trigo triturado, né, amassado, que se faz alimento. E ao se fazer alimento, ele quer ter acesso a todo o nosso ser, as nossas células, nosso sangue, nosso corpo, nosso coração, através desse alimento, o alimento do céu, um alimento salutar, né? Então, também rezar um pouco essa dimensão, qual é o lugar, o sentido da Eucaristia na minha própria vida, né? E aí, então, quer dizer, como prolongar esse gesto de Jesus de tirar o manto, né? Então, o manto pode ser a nossa máscara, a nossa redoma, né? A nossa capa de proteção que nos distancia dos outros. Quais são meus mantos né, que bloqueiam o meu deslocamento em direção aos outros, né? Tudo aquilo que impede essa agilidade, essa prontidão para o serviço, né? Então, esse levantar-nos da mesa é uma atitude cotidiana, né? Levantar-nos da mesa para o lava-pés. E depois do lava-pés, um retorno à mesa, né? Então, levantar-nos e sentar-nos. Esse movimento de partida é movimento de chegada, né? Então, isso implica viver então, a Eucaristia no nosso cotidiano, né? Deixa de ser uma cobrança, uma norma, simplesmente, né? Mas a pessoa vai percebendo e sentindo, né, que a Eucaristia, que o lava-pés, né, são essenciais para a sua própria vida, porque são momentos em que as pessoas se encontram, celebram, compartilham, fazem memória, e com isso, esse grande corpo dos seguidores de Jesus vai se constituindo. Então, aí tem o texto de João 13, 1 a 17, que é o lava-pés, né? Então, é um texto muito propício para a contemplação dentro dessa dinâmica que eu falei, desse deslocamento, né, em direção aos outros. Então, como prolongar hoje esse mesmo gesto ousado de Jesus, né? Um gesto surpreendente, que quebrou, quebrou muitas estruturas. Então, é o dia de amanhã, quinta-feira santa, então, é um dia especial para viver esse mistério e aí, então, depois caminhar com Jesus na sua paixão, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, esse dia de amanhã, já sem mais, então, estaremos mais às portas, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, se tiver buscar criar um tempo para viver, né, esse mistério na sua oração. E amanhã, então, o nosso encontro aqui vai ser às 18 horas, né? Isso para facilitar a participação à noite na celebração do lava-pés, né? Então, o convite é esse, né? Temos chance, seria bom participar, né? Com essa outra, né? Essa inspiração que é própria do Evangelho, né? Recuperar o sentido, né, desse lava-pés, então, na sua comunidade, né, celebrar e vivenciar o lava-pés como hábito, como atitude de vida. Então, amanhã, né, não esqueçam, às 18 horas, né, nós estaremos aqui para dar os pontos para a sexta-feira da Paixão, tá bom? Termino com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, uma boa noite para vocês, e amanhã, então, às 18 horas, nos encontraremos aqui novamente.